Maravilha! Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus vos visite hoje na graça. Nós hoje temos o privilégio e a honra de estar numa pequena reunião, relembrando as coisas gloriosas que Deus fez na nossa vida. E ao trabalhar em nossos corações, sentimos de passar para vocês que o nosso Deus ainda continua trabalhando, Ele continua fazendo as mesmas coisas, Ele é lindo, é maravilhoso, e nós queremos orar para que Deus alcance seu coração, queremos orar para que Deus faça um milagre na sua vida, queremos orar para que Deus esteja sempre com você em todo o tempo. Hoje está de frente com o apóstolo, no divã da apóstola, a pastora Mariazinha, uma mulher de Deus. Querida, a paz do Senhor Jesus, como você tem passado? Está tudo bem? Estou bem, graças a Deus, né? Uma honra estar aqui. Obrigada. No divã da nossa apóstola, para falarmos um pouquinho da glória de Deus, né? Então, para mim, eu me sinto muito honrada, primeiro pelo Espírito de Deus, segundo pela Igreja Apostólica Adonai, que tem uma história também na minha vida. Aleluia. De estar aqui com a apóstola Cinete. Amém. Então nós vamos começar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela vida da nossa pastora amada, pela sua vida aí do outro lado, pedindo a Deus que realize o seu sonho, que Deus, aquilo que não passou pela sua mente, aquilo que não desceu no seu coração, tenha Deus hoje para completar na sua vida. Pai bendito, amigo Espírito Santo, nós te convidamos a ampliar nossas terras. Queremos o teu braço presente e que o Senhor não nos deixe ser de maneira nenhuma retalhado. Gostaríamos que o Senhor venha de encontro a todos os participantes, a todos que estão assistindo, que sejamos boca de Deus, que sejamos útil, que sejamos, meu Deus, aquela pessoa com as 3 unções ministerial, a unção na mão de profetas para levantar nações, a unção no coração que apazigua, apacenta, tem resposta de Deus, e a unção na testa, ou com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Na unção da liderança nós transmitimos, Senhor, as tuas bênçãos para todos os participantes, em nome de Jesus. Maria, minha linda, é uma honra grande. Você é muito especial na minha vida como serva de Deus, no meu ministério. Você foi porque foi muito grande, porque ainda continua na intercessão, acredito eu. Você foi muito importante. E o nosso tema hoje, para esse programa, nós lembramos de você, lembrando de semeadura, uma pessoa que gosta de plantar. Nós estamos no ano dos frutos, aqui o Senhor nos deu esse tema. E para ter fruto, claro que temos que semear. E eu gostaria de saber de você, Maria, como foi sua conversão? Eu só lembro uma coisa, era bem mocinha, bem lindinha, pequenininha, meu Deus, quando eu te encontrei, tu já serva de Deus. Mas eu não me lembro da tua conversão, como foi? A minha conversão, né? A minha conversão, a gente se converte a cada dia, mas o meu encontro com Cristo, Sim. né? Eu era muito jovem, adolescente, e como todo adolescente, hoje está mais aberto essa depressão adolescente. Mas na minha época, não era tão aberto essa depressão que tomava conta do adolescente. E eu era uma adolescente muito depressiva. Eu era uma adolescente rebelde, mas porque talvez eu fizesse da rebeldia a minha defesa, o meu grito de socorro, de defesa. E eu estava numa fase muito difícil, quando eu tive um encontro com Jesus. Eu estava, vamos dizer, já num grau avançado de depressão profunda. E nós estamos, Deus prepara tudo, hoje nós estamos no mês de setembro. Setembro
é um mês de intercessão para combate ao suicídio. E Deus preparou hoje, no Divã com a Apóstola, para falar do meu encontro com Cristo. Eu Nossa, tinha... é interessante pensar sobre isso, porque normalmente a gente se preocupa com senhoras, com mulheres por causa do marido, os filhos que dão trabalho, mas é raridade nós, pastores, nos preocupar com a adolescência. E você está nos ensinando agora um momento em que temos que cuidar da adolescência a ponto delas querer o suicídio, a ponto delas querer Sim. viver deprimido, entristecido. Sim. Nossa, Quando precisamos ouvir isso, Maria. Quando eu Precisamos tive ouvir um isso. encontro com Jesus, eu já estava. Eu É. estava numa fase oculta, porque eu me escondia dentro das minhas dores, para que ninguém percebesse. Porque geralmente a pessoa que tem uma depressão profunda, ela não vive muitas vezes chorando, muitas vezes ela ri para esconder a sua dor. Sim. E eu era assim, né? Era extrovertida, sempre gostei de rir, mas por dentro de mim escondia dores que ninguém conhecia. Agora, o que eu não sabia é que Jesus conhecia. Oh, Mara. O que eu não sabia é que tinha alguém que escutava os meus gritos de socorro sozinha. Aleluias. Então eu estava numa fase muito difícil. Eu estava numa fase depressiva. Naquela época não tinha hoje como os adolescentes se cortam, não, mas já tinha aquele desejo suicida dentro de mim, Sim. né? E era uma fase que havia uma ministração espiritual que gritava aos meus ouvidos, que hoje eu sei que era satânica, que tipo assim, tudo que você põe a mão morre. Tipo, eu tive meu primeiro amor, né? Gostei de um jovem e esse jovem morreu de leucemia. Né? E depois eu tive irmãos, eu só tinha o meu irmão. Todos os meus irmãos, eles morreram até mesmo por uma fase de seca, de dificuldade, muita pobreza, a gente era muito pobre. Então, naquela época morria muita criança de desnutrição. Então, essas coisas, elas gritavam muito alto dentro de mim. E muitas vezes eu não sabia lidar com essas vozes, com esses gritos. Eu gosto muito do hino que tem que falar, que é Vozes da Gabriela Rocha, porque aquele hino fala muito da minha história, né? E eu não sabia mais o que fazer. Não sabia, não tinha uma amiga ou outra que eu pudesse contar. E eu lembro que eu estudava num colégio chamado Senai. Né? Eu estudava num colégio chamado Senai. E atrás do Senai tinha ele era da igreja, se chamava Tatá. E um diácono Franz fazia culto lá atrás. E eu, né, como adolescente, né, eu era depressiva, mas não era besta. Então eu paquerava o filho do pastor. Uau! Né, porque eu achava ele bonito. Então todo mundo queria paquerar os filhos do pastor, porque eles eram bonitos mesmo. Né? E a filha dele me convidou, que ia ter um culto campal lá, atrás do Senai. E eu fui naquele culto, quando o diácono Franz estava dirigindo nesse ponto de pregação. E aquele dia tinha sido um dia muito difícil para mim. Um dia sentimentalmente muito, muito frustrado. Muito frustrado, né? Eu trabalhava numa loja, eu trabalhava só por ter o que vestir, né? Por ter o que vestir, porque a dificuldade era muito grande, então eu era sujeita a certas coisas. E aquele dia foi diferente, né? Nós estávamos na época da festa de Titão, então eu a chegar a ponto eu não tinha condições de ir a uma festa. Então isso, para um adolescente, é muito difícil, né? E aquele dia eu fui, e teve o culto, passou o culto. Aquele dia, algo gritava dentro de mim, que eu não tinha mais jeito, o que sobrava para mim era a morte. Como eu creio que todo pessoa que tem desejo de suicídio, ele pensa isso. Ele pensa o quê? Ele não pensa em ele morrer e se perder, ele pensa em acabar com a dor que ele tem dentro dele. Então eu tinha muito disso, né? E aquele dia, naquele culto, o meu pai na fé, o pastor Manuel Gomes, ele estava pregando e ele estava trazendo uma palavra sobre
o encontro de Jacó com Deus. Quem era Jacó? E tudo que ele ministrava ali, quem era Jacó, parecia que ele sabia que eu estava fazendo tudo aquilo. Glória a Deus. Né? Quer dizer, Jacó já buscava a morte, mas fugia da morte. E parece que tudo aquilo que ele falava era comigo. E eu falava assim, como é que esse homem sabe? Como que ele sabe? E Deus usando muito ele ali. E ele gritava, né? Carequinha cheio de Deus. De Deus. Né? Ele queria ter 10 bocas para dar glória a cada 10. E ele gritava que existia uma saída. E a saída era Jesus. Glória a Deus. Num culto, num lar. E na realidade, Na calçada, né? eu não queria Jesus, eu só queria né, um meu Pai momento do de. céu. Né? Glória a Deus. Mas ele falava, você precisa de Jesus. Sim. Tudo que ele gritava, você precisa de Jesus. Aleluia. Só que depois, quando ele começou a orar, né? Eu comecei a pensar em tudo que estava sendo ministrado ali. De desejo de mudança. E quando eu me vi, eu já estava lá na frente aceitando Jesus. Então eu lembro bem disso. Eu aceitei Jesus num dia de terça-feira, num campal atrás do cenário. E aí depois disso veio as propostas. Porque o inimigo não aceita perder ninguém. Então você deve ver as propostas. Sim. Eu que não tinha uma roupa para ir para a festa de nada, de repente eu já estava ganhando mesa, cadeira de mesa para ir para a festa. Mas eu já estava querendo mudança. Jesus já estava, e foi muito rápido, o Espírito Santo, ele foi trabalhando nos meus sentimentos. E de repente, eu não queria mais o mundo, eu queria Jesus. Eu queria Jesus, eu queria usar toda aquela dor que eu sentia para ganhar outras pessoas para Jesus. Então, foi assim que eu tive encontro com Cristo. Maravilhoso. E nesses anos, né, já são acho que 37 anos, quase 40, eu tenho procurado me converter. Glória a Deus. Que Então, bênção, glória ao Maria. Senhor. É uma lição para nós sabermos, nos preocuparmos com os jovens, a juventude da nossa nação, da nossa igreja, da nossa família. Porque às vezes a gente pergunta se essa criança tem tudo, esse adolescente tem tudo. E por que está com esse desejo, está essa tristeza, essa opressão? Mas o inimigo, assim como oprime os adultos maiores, né? Também. Porque... Por isso nós ficamos mais atentos às nossas crianças e desde já nós queremos um alerta, né? Um alerta a saber que se nós orarmos, Deus vai mudar o sistema, vai mudar a situação. E se nós ficarmos preocupados com os jovens da nossa igreja, nós vamos ter privilégio. E assim como o Manel Gomes ganhou uma menina que aos olhos da igreja não ia ser útil para nada, mas de repente nós encontramos uma convenção, uma moça se rendendo ao Cristo vivo, e o melhor não fica por aí, porque além da salvação, nós ganhamos uma pastora. Como foi sua chamada ministerial, Maria? Então, o meu chamado ministerial aí já é outro, né? Um outro nível, porque quando eu me converti, quando eu tive um encontro com Jesus, eu já tinha um chamado missionário, mas eu não sabia, porque até mesmo porque ninguém falava que eu tinha esse chamado missionário, mas eu já tinha isso. Só que logo depois, eu batizei, eu acho que uns 3 anos eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo, né? Já vim para São Paulo, na época eu já orava, porque eu gostava muito de orar, a gente gostava de orar, porque tinha que Quem orar. que o Manel Gomes tem que A saber gente tinha orar, que né? orar até para comer mesmo, né? Tinha que orar, tinha que fazer visita para comer, a gente subia um morro para orar, nós tínhamos que orar, porque se não orasse não comia, né? Aquele negócio de trabalho como, mas se não orasse não comia. Então, eu vim para São Paulo, eu vim muito jovem, então eu tinha um desejo. Qual era o meu desejo? Era orar, o tema é até propício, semear. Eu tinha deixado algumas pessoas lá, algumas pessoas que eu tinha amado em Cristo Jesus, que também precisavam de um certo cuidado. Então eu vim com aquela visão de eu vou para trabalhar. Eu não vim com a visão
visão, eu vou para ser missionária. Eu não vim com aquela visão, eu vou para ser pastora, que eu vou para me abrir. Não, eu não vim com essa visão. Eu vim com a visão de trabalhar e socorrer outros que estavam na mesma situação que eu. Então, eu vim para trabalhar, né? E nessa época eu lembro que tinha o Maciel, que era um menino também que novinho na fé, né? Tinha aqui hoje a apóstola também, né? Mas isso é algo dela, ela que tem que Não, vou contar, contar já. né? Vou já contar para você. E eu tinha que socorrer, eu tinha que semear a obra. Eu tinha que semear, era o meu chamado. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui congregar na Assembleia de Deus, eu vim com carta, tudo bonitinho, comando figurino, meu pastor, bem, né? Testemunhada pela Assembleia, e fui congregar. Só que aí depois, sempre fiz a obra, fazia a obra, dava alma para Jesus, e aí depois, né? Como todo jovem, eu também não era muito profisseiro, me congresso dá de tudo. Então, nesses congressos eu dei uma desanimada, nessa desanimada eu conheci o meu esposo, que é o pastor, hoje que me acompanha na obra, né? Quer dizer, eu acompanho ele na obra, que é o pastor José Neto, que ele não era crente na época. Mas eu tinha uma vontade tão grande de casar, eu era doida para casar, você lembra, né? Lembro. Meu, o povo queria um emprego, eu queria. E eu, O alvo porque eu dela achava. era no céu em casar. Eu já tinha desejo de família. Eu tinha desejo de família. Então, eu tinha desejo de formar família. Eu queria família. Então, quer dizer, todo mundo, enquanto o povo estava orando comigo, eu queria casar, né? E aí, nessa, eu casei. Depois que eu casei, continuei fazendo a obra. Só que eu passei por um estágio espiritual, vamos dizer, de sequidão. Por um deserto, né? Passei por um deserto espiritual. De repente, né? Todo mundo me via como a Mariazinha, a profetisa do Senhor, aquela que ora e Deus faz milagre. Mas eu mesmo já não estava mais me encontrando. Então, quando, né? A minha filha veio, uma das minhas filhas espiritual veio, eu lembro que nós fomos num congresso, num estado, eu esqueci o estado, que era o Napoleão Falcão que estava pregando. Lembro disso, como, né? E naquele dia, Deus toma aquele homem, e aquele homem, ele começa a pregar sobre o chamado, e ele nos leva, e a gente foi lá na frente receber uma unção, o chamado de Deus, né? Tava eu, a apóstola, todo jovem. A filha que ela está falando era eu, tá? O Anísio. A gente foi lá e Deus usava o Napoleão Falcão para dizer que tinha nos dado as nações. Sim. Né? Ele tinha nos dado a nação. E eu continuava daquele jeito. Aí depois tudo o encontro era muito rápido. A gente sempre foi de encontro rápido e se afastar por um tempo, depois esse encontro é de novo. A minha filha já estava cheia de Deus, porque você não quer, pois eu quero, estou indo, você casou, eu não casei, eu estou atendendo meu chamado, e ela vai para a Argentina. Ela vai para a Argentina atender o chamado dela. E eu fiquei em casa cuidando de menino. Sim. Né? E de repente ela volta e me chega e me encontra não desviada, mas abatida espiritual. Abatida, frustrada, porque sempre eu tive muito essa guerra de tomar muito cuidado para não voltar às minhas dores. Sem congregar, né? Então, aí ela vem, já chegou lá montando igreja, né? Que ela ia para a igreja, que Deus tinha mandado ali atrás do irmão dela, e que o irmão dela tinha sido batizado com o Espírito Santo, e que agora nós ia ter que cuidar de uma igreja para o irmão dela. Ela não chegou perguntando, você vai querer? Não, ela já chegou me intimando, quer dizer, eu levanto. E aí nós nos levantamos e fomos ganhar uma para Jesus. Sim. Né? Fomos ganhar uma para Jesus. E o Senhor foi, meu esposo não era crente, não era cristão na época. No começo foi muito difícil, né? Mas aí depois ele aceitou Jesus numa igreja chamada Remidos do Senhor. E depois nós ficamos, aí eu comecei a deslanchar de novo. Porque eu já tinha uma frustração ministerial. Eu já tinha aberto uma igreja.
né, um ministério chamado Palavra Viva que não tinha fluído. E depois a gente veio. E aí a gente ficou, né, se unindo de novo, ficamos caminhando até... Hoje você missionária. Né? Aí fui ungida missionária, depois... Deixa eu pegar carona aqui um pouquinho, ô Maria, só para lembrar e voltar um pouquinho aqui. Nessa escassez da nossa pastora Mariazinha, ou da menina Mariazinha, da menina, a adolescente, apaixonada por Cristo, eu me lembro que eu estava no mundo, e essa festa que ela tanto frisou aí, eu ia comprar tecido na loja que ela vendia. Mas aí ela já era crente, eu não ainda. Ela não pregou Jesus para mim, mas eu cheguei lá comprando roupa. Ela olhou para mim e disse assim: ô moça, você tem coragem de dar um uniforme do grupo para mim? Eu disse: que grupo? O grupo da minha igreja. Como esse tema é semeando, eu fui uma prostituta que semeei num profeta de Cristo. E como semear é um privilégio para aqueles que Deus chama, semeando no profeta, eu ganhei a salvação. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu! E essa menina, eu comprando as minhas roupas e ela cortando tecido. Me vendeu um chapéu rosa, pink. Me vendeu um chapéu porque os vendedores passaram para ela, deu para ela, e ela não tinha coragem de usar, crente. E eu falei: você quer esse chapéu para você? Me deu um uniforme. Eu peguei: quanto é que você quer de tecido? Eu paguei o tecido para ela, porque ia haver uma festa na igreja dela. E eu fiquei na minha casa meditando. Será que eu fui boba em dar uma roupa a uma crente? Mas não, sabemos agora que é plantando que se colhe. O tempo passou, não passou muito tempo não para eu colher a vitória não. Daqui a pouco eu já era cristã, serva de Deus, e quem eu encontro? A menina que eu dei um uniforme para ela. Aí agora ela passou a cuidar de mim, a zelar por mim, a me levar para os lugares mais preciosos da vida, para o jardim de oração. Foi com a pastora Mariazinha, ou a menina Mariazinha, que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, né? No jardim de Deus, quando Deus falou comigo a primeira vez. Mas não ficou por aí. Ela viajou para São Paulo e eu fiquei no Ceará chorando. Fui deixar ela no ponto do ônibus, chorando e dizendo para ela: não esqueça de mim. Menos de um ano eu já estava aqui em São Paulo. E a primeira pessoa que eu fui atrás, a minha menina, que não sei se era minha mãe ou era minha menina, e uma estava cuidando da outra. Só que, como ela disse, daqui a pouco ela casa e eu vou fazer missões. E quando eu volto de uma missão, eu estava na Argentina, Deus fala comigo e diz assim: você lembra da Mariazinha? Eu disse: claro, Senhor. Ele disse: volta que ela está precisando de você. Aí eu volto e a primeira casa que eu visito é a dela. É aí que a gente chama uma a outra, eles vão trabalhar para Jesus e para a igreja. Nós nos preparamos, Deus nos abençoou, nós ungimos a pastora Maria, ou melhor, a missionária. Trabalhamos juntos, ganhamos filhos juntos, hoje temos filho, avó, nós somos avós, né? Filhos espirituais, mulher de Deus, temos filhos que estão dando lições a nós, né, Maria? É uma honra semear, é uma honra. Eu semeei em uma jovem que já não estava mais depressiva, já estava agora com autoridade espiritual. Eu não sei, mas eu pensei ela orando assim, ó: Senhor, aquela mulher me deu o uniforme, salva ela, hein? E Jesus dizendo assim: se deu um copo d'água aos meus pequenininhos. Então, e eu orava mesmo, né? Eu orava, tanto que quando falaram que você tinha se convertido na presbiteriana, Sim. né? Tinha aceitado Jesus e estava na presbiteriana. Aí eu não pensei duas vezes, aí eu ia atrás. Sim. Eu ia atrás porque eu queria que fosse cheia de Deus, que eu ouvisse a voz de Deus como eu ouvia, né? E a presbiteriana era uma igreja tradicional, não tinha, Sim, né? sim. Isso. E também porque eu passava muita fome. Era uma escassez triste.
E eu sabia que na casa dela sempre tinha o que comer, coisa boa. Né? Opa! Porque ela gostava de comer bem. E eu fui lá, quando eu cheguei na casa da minha amiga, né, que tinha se convertido, já passava uma grande luta na cidade pequena, ninguém podia imaginar que uma crente fosse amiga de uma prostituta, Sim. mas a gente era amiga, né? Na distância, mas a gente era. E aí Deus me deu uma grande responsabilidade, Sim. né? Ensinar ela a ouvir Deus. E penso Foi que lindo. era difícil, porque eu falava para ela que Jesus falava, e ela não, né? Eu falava assim, mulher, tu tem que ir para oração, porque Deus vai usar os vasos. Deus usa, que Deus usa nada. Mariazinha, eu vou para a igreja. Tá bom, eu vou para a igreja lá, escrevo que hora que Deus fala, mas eu não tenho coragem de jogar os meus ídolos fora, eu tenho medo. E eu sempre fui muito desaforada, assim, né? Ousada. Ao mesmo tempo tímida, mas no espiritual era muito ousada. Aí lá se vai nós, né? Então nós não vamos pôr a mão nisso, Deus vai pôr a mão. Deus ia pôr na mão, né? Deus ia pôr na mão, ia tirando, ia limpando, né? Eu lembro que ela tinha um ídolo, né? Que a gente não está aqui para falar de religião nem nada, mas isso foi algo muito forte no meu chamado, né? E no chamado dela. É que eu prometi para ela que não era ela que ia pôr a mão, era Deus que ia tirar aquilo. E por incrível que pareça, um dia ela vai dormir com o ídolo inteiro e ela acorda com o ídolo quebrado, cortado a cabeça. Sem cabeça. Né? Então, o meu chamado ministerial já começou desde lá atrás e eu não entendia. Semeando. Né? Mas a minha unção de missionária, eu fui reconhecida, né? E primeiro pela pastora Lucilene, que ela sempre deu um passo, ela mais ousada do que eu, então ela já ia na frente. Então ela já me volta, já pastora, né? Então você criou uma menina que passou na frente. E de repente caminhou e chegou mais na frente e já me volta como pastora. Pegando você pela mão. E aí era outra confusão, porque a gente era muito difícil, porque eu falava assim, não existe mulher pastora. Existe sim, porque eu fui ungida. Meu doido, o pastor me ungiu. E não existe. Não existe. Aí pra mim, não existe mulherzinha pra quem vai fazer um negócio que não tem, né? Mas existia mulher pastora sim. Glória a Deus. Cuidou de mim, né? E você cuidou de mim. E ficou, quando disse que eu era pastora, aí era outra encrenca, porque eu não queria aceitar, porque na minha mente mulher não era pastora. Já como ser mulher pastora. Eu não dou conta nem de missionária. E mas você é pastora, eu vou te ungir pastora. E aí lá veio as provações, né? As provas, irmão. Que foi prova. Eu lembro que um dia essa mulher me manda ir buscar uma mulher, uma cantora. E essa cantora nunca chegava, aquela abençoada. E eu fiquei lá perto do Parque do Carmo esperando esta cantora. Eu tinha horário para chegar. Ela estava me provando para ver se eu ia ser ungida pastora. Eu Olha não aí, sabia. meus assessores. E a Bem de longe. mulher nunca chegava. E eu olhava pro relógio, o Neto tem horário. Como é que tem horário? A mulher não chegava. Eu sei que eu cheguei lá sem a mulher. Opa! A abençoada da mulher já tinha ido de tarde, não sei o que, ela tinha ido, ou era uma aprovação que eu tinha que passar naquele dia, né? E eu lembro que o meu chamado de pastora foi mais doido que o de missionária, porque ela chegou bem dura para mim, com a autoridade de Deus que ela tinha, falava assim, você é uma irresponsável. Ai! E eu cá comigo, por que eu sou irresponsável? Eu lhe dei uma missão e você não cumpriu. A mulher não chegou, a mulher já estava lá, gente. Se eu pudesse pegar aquela mulher, dava um cheiro na testa dela. Eu estava sendo provada e não sabia. Glória a né? Deus. E aí, aquele dia eu chorei. Eu chorei tão sentido e via tantas coisas, tantas lembranças. Mas será que essa abençoada não lembra tanto que nós comeu junto, E ela me chamou e chorei. E ela estava me provando para dizer que Deus tinha mandado ela um ungir pastor. Você entendeu aí, crente? E quando terminou o culto, ela disse, você foi aprovada, Mariazinha.
eu te provei, você vai ser ungida pastora. Eu falei, meu Senhor Jesus. Pode dizer agora. Foi agora sim, pá. Não, foi não. Ah, foi teve muita coisa, né? Aí passou e eu não queria ser ungida pastora. Aí quando eu quis, eu já estava já me empolgando, ser pastora. Aí ela me chama e fala assim, não vou mais te ungir pastora. Fala, meu Deus do céu. Não vou, você não vai ser pastora, não vou te ungir pastora. E aí eu cheguei em casa e o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, compre sua roupa da unção. Uau. E aí o Senhor disse para mim, e compre salmão. E eu falei, mas eu não vou ser ungido pastor, como é que eu vou comprar salmão? Eu se vesti de salmão e eu, como é que eu vou? E o Senhor disse, compre. Aí comprei a roupa, eu lembro até hoje, uma sainha escampadinha, um salmão bem levezinho, como quem diz, não estou querendo, nem estou passando por cima da ordem, mas foi Deus que mandou. E uma blusinha salmão, simplesinha, botei, né? E ela estava me provando para a unção e eu não sabia. Então, na minha mente eu não ia ser ungida, pastor. Aí, quando faltou, acho que um dia para a unção, aí ela manda me chamar de novo e fala assim, eu não ia te ungir pastor, mas Deus mandou eu fazer isso. E ai de mim, se eu não fizer. E aí eu fui ungida pastora. Sabe o que me vem à memória agora? É que é incrível. A gente lança a semente e não sabe se vai brotar, se vai valer. Aquela semente brota, Deus vai nascer e aquela semente vai lhe sustentar, lhe manter. O que eu entendo que você lançou os seus cuidados sobre mim, que depois, como você mesmo disse, se descuidou, e eu vou lá cuidando de você, trazendo a unção. Eu me lembro também quando meu irmão, ele chorava para que houvesse convenção na minha vida. Ele não aceitava meu mundo de prostituição e ele chorava muito, Pereirão. E passa o tempo, eu aceito Jesus. E ele bem crente, bem fervoroso. Mas ele, de repente, vacila e deixa de congregar e se desvia totalmente. Aí diz, ele semeou em uma intercessora, que era eu, que era a irmãzinha dele. Aí me tornei intercessora. Deus, salva meu irmão, Senhor, que ele cuidou de mim. Então, quando meu assessor falou para mim que o teu tema seria semear, eu disse, justo, perfeito para a nossa pastora Mariazinha, porque, você tem quantas igrejas? Então, nós já tivemos algumas, né? Mas algumas desvincularam, se ramificaram por outros caminhos, assim, mas a gente ainda tem, né? Chamado hoje nós temos igreja na Bahia, tinha no Ceará, não tem mais. Temos igreja na Bahia, Vitória da Conquista, que o pastor Alberto toma conta lá, que ele era pastor da Assembleia de Deus por muitos anos, e passou quase igual eu, uma fase meio difícil, e o Senhor, né, levantou e ele caminha com o nosso ministério na Bahia, né? E temos em São José dos Campos, que é cuidado pelo pastor Manuel Gomes, que é um filho meu na fé, que até eu falei, foi uma honra de Deus, porque meu pai, Manuel Gomes, depois Deus me dá um filho, Manuel Gomes, que eu tive o privilégio de discipular, de hoje diácono, presbítero, evangelista, e hoje é pastor, e ele cuida da igreja de São José, né? Ele é São José dos Campos, e temos aqui em São Paulo, a gente tinha umas, mas a gente, né, que faz a obra para o Senhor, chegou uma época que a gente se repartiu, e abençoamos essas igrejas, e hoje elas estão com outros nomes, como tem a Viva, que era uma das nossas igrejas, que hoje cuida da pastora Simone, a Restaurando Vidas, que quem cuida hoje é a pastora Catarina, são igrejas que tinham aqui em São Paulo. E hoje, em São Paulo mesmo, só tem a minha e uma das que retornou também, que é a terceira divisão, só. Agora, em Minas, nós tínhamos igreja em Minas, mas depois o pastor lá também tomou outro rumo, quis trabalhar com outros ministérios,
Então, hoje, contando, eu acho que nós temos, acho que umas 5, 6 igrejas. Que bênção, Maria. E nisso dá para você ser mãe, esposa, uma autoridade espiritual, dá para reconciliar tudo. É difícil, né? Então, eu, com a graça de Deus, e muito, Deus tem me dado, não muitos obreiros, mas tem nos dado como essas pessoas, né? As nossas igrejas, elas são nossas, sim, porque elas levam o nosso nome, o nome do nosso ministério, mas cada uma tem a sua responsabilidade individual. Por exemplo, a igreja do São José, com o pastor Manuel, ele tem toda a autoridade sobre o ministério. Então, nós vamos lá, o quê? Quando é congresso e quando tem uma necessidade, ele vem. Mas é uma igreja vinculada a nós, mas que ele tem a parte, né, dele. Então, e a do pastor Alberto, agora aqui em São Paulo tem a sede, eu só fico na sede, né, que é no Jardim Santo André. E também a minha responsabilidade hoje, nos dias de hoje, mais é com o ensinamento. Então, eu dou o ensinamento e as demais pessoas cuidam das outras áreas, né? Temos irmãs que cuidam do Ministério da Oração, junto comigo. E tem o pastor, né, que ele cuida do geral, que é o pastor, meu esposo. Temos toda a parte do secretariado, quem cuida também é a Miss Cruz, né? Eu chamo assim pela intimidade da amizade. E eu fiquei com aquela parte de formar obreiro, né? Eu formo obreiro, ensino obreiro, entendeu? De repente também, às vezes, eu dispenso o obreiro, entendeu? Vai-te embora, tipo assim, né? Tá certo. E assim a gente vai conciliando, né? Libera, Hoje, porque um dia eu fui liberada, eu fui abençoada, então, né? E conservo até hoje algo que eu aprendi dentro do ministério Adonai, que hoje também tem o apostolado Adonai, mas que nós temos o mesmo respeito à pessoa do pastor Pereira, né? Que a gente sempre teve esse respeito, né? Porque ele nos acreditou no nosso chamado, nos abençoou, né? Para isso. E eu procuro lidar, quando eu era, as meninas eram criança, era difícil, mas hoje minhas filhas já estão casadas. A Daniela casada, eu já sou vó, né? Da glória de Deus, só tenho um neto. E meu filho também é casado, né? Então hoje está mais fácil. Minha filha trabalha fora, então não é mais criança, mas continua a mesma coisa, porque hoje eu tenho essa responsabilidade de cuidar do meu neto. Ele tem uma pessoa que cuida dele, mas no fim de semana ele fica comigo. Então eu continuo cuidando de casa, de criança, mas uma coisa que o Senhor tem me dado, né? Aquela parte espiritual que o Senhor me deu, o Senhor tem me orientado, tem me dado graça e eu tenho conseguido dar, assim, né, conciliando. E ainda tem um particular, né, Maria? Você ainda tem um particular dentro do seu particular com Deus, assim, com explosividade. Isso é muito forte. Aprendemos com o Anel Gomes isso, né? Que não só temos que pregar, não desvalorizando a pregação, o cuidado de igreja, mas para cuidar de igreja, a gente tem que cuidar da gente mesmo. E para cuidar da gente mesmo, a gente tem que ir com reservado e dizer, Senhor, enche o teu vaso. Para cuidar de assim, para falar de Deus, para o povo tem que ouvir Deus. E para ouvir Deus tem que, né? Graças a Deus nós aprendemos a orar, lavando roupa, né? Também, né? Além da intimidade, a gente aprendeu a orar, fazendo uma casa, fazendo uma comida, pedindo um socorro, né? Na cozinha, então isso nos... Então, deixa uma palavra para essas mulheres que estão começando um ministério agora, casada, talvez vós, mulheres que têm seus compromissos, seu dia a dia, mas que sabe que arde no seu coração uma chamada de um ministério. Deixa uma palavra para essas mulheres que estão aí do outro lado. Então, quero deixar para vocês, né? Se Deus tem um chamado na sua vida, aceite. Né? Fugir do chamado de Deus, né? É ter que voltar pelo mesmo caminho que um dia passou sem querer. Aceite o chamado de Deus. Não é fácil, né? Principalmente se você tem um esposo que ainda não serve a Deus. Não é fácil, eu passei por esse processo também. Mas uma coisa é certa, se Deus te chamou, Ele te escolheu,
Ele vai buscar você onde você estiver. Glória a Deus. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ah, mas por causa do filho, Deus te capacita com o filho. Sim. Nós temos experiência, né? Também da nossa apóstola aqui, cheia de filhos, e nem por isso deixou de exercer o chamado de Deus. Então, fácil não é. Não é fácil, mas é gratificante. É só pedir ajuda, né? Pedir ajuda para o Espírito Santo, pedir ajuda para as pessoas. Temos que aprender a pedir ajuda. Né? Temos que aprender a aceitar quem Deus manda para nos ajudar. Porque, na verdade, você começou o seu ministério com uma menina, como foi dito, e terminou dizendo que já tem secretária, obreiros, homem de Deus, acima de tudo, seu esposo amado que está do seu lado, né? Então... E eu costumo dizer sempre, eu acho que sem eles não teria o ministério hoje. Pois é. Porque eu aprendi e a gente vive que ninguém faz nada só, né? Então, o chamado não é da Mariazinha, o chamado é da Mariazinha, mas por quê? Porque Deus deu galhos. Deus nos chamou para isso, para ser galhos. Deus nos chamou para semear. E Deus chamou nós para dar fruto. E toda árvore, ela não começa uma semente. Não começa um fruto, ela começa uma semente. Sim. Né? Então, ela cresce. E esses galhos, chegam uma hora que eles se espalham. E hoje, graças a Deus, nós temos um trabalho de rua muito bom também, né? Nossos meninos, que eu sempre falo assim, dos meninos, é um trabalho que a gente dá tanta atenção, mais até mesmo do que abrir igrejas, assim, que é de cuidar daqueles que estão na rua. Então, hoje, o pastor tem esse chamado, a gente tem um trabalho que a gente vai atrás do que está na droga, não consegue, né? Às vezes está no frio, está na chuva. Então a gente tem. Então o ministério hoje, ele é mais de rua, ele é mais de casa, ele é mais de lares. Né? A gente trabalha também, assim, o pastor levantou um trabalho chamado Casas Digitais, que é cada igreja um lar, cada lar uma igreja. E assim a gente tem alcançado algumas vidas para Jesus. Das muitas que eu tenho certeza que ainda nós alcançaremos. Então, para você que está aí do outro lado, que tem uma chamada no seu coração, nós temos um grande exemplo como a nossa pastora Mariazinha, que começou semeando em uma mocinha, e essa mocinha depois estendeu a mão para ela, o ajudou, que simplesmente só multiplicou, só multiplicação. Deus, como ela mesma disse, lançou uma semente em você. Agora vai dar fruto, se prepare, porque você vai encontrar pessoas que vão lhe ajudar. Gostaríamos de orar por você em nome de Jesus. Pai querido, Deus vivo, eterno e soberano. Assim como um dia fomos chamados, assim como um dia fomos semente, e hoje nos tornamos árvores. Árvores com frutos, Senhor. Árvore com a tua glória, com a tua presença. Alimentando vidas com sede e fome. Alimentamos vidas, Senhor, que precisa de um afago, começando das crianças até o ancião. Nós oramos para que seja transmitido o som para todas as mulheres, homens ou qualquer um que tenha a chamada. Que o Senhor levante obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que realmente façam a tua obra, pessoas que façam crescer e multiplique. E quando eu oro assim, eu posso contemplar pela misericórdia de Deus, em especial para seu ministério, pastora Mariazinha. Eu vejo o arco, e eu vejo as flechas, e eu vejo o alvo, então você que está aí do outro lado, receba essa revelação, em especial a nossa querida pastora. Deus me revela a flecha atingindo o alvo, não só uma vez, não só duas ou três, mas várias vezes. Então que fique você abençoado por esse testemunho. Amém. E que a graça do nosso Deus esteja em sua vida, em nome de Jesus. Mas antes eu gostaria de dar um presentinho à nossa pastora querida,
Muito obrigada por ter atendido o nosso convite e leve a prazer. lembrança do divã com a porta. Amém. Foi um prazer, né? Estamos precisando, estamos aqui, né? Somos intercessores uma da outra sempre, para a glória de Deus. Foi um prazer muito grande estar com você aí do outro lado, né? Eu espero que o Senhor tenha falado com você através do nosso testemunho e deixe fluir aquilo que o Senhor quer que fluia na sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe.